Olá pessoal, tudo bem? Me apresentando como de praxe, né? Meu nome é Ellison, sou médico neurologista, fiz residência em neurologia pela Secretaria Estadual de Saúde em Santa Catarina, fiz residência em doenças neuromusculares pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e há 2 anos estou aí com vocês na disciplina de neurologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar um pouco sobre síndromes neurológicas. Então nós já conversamos juntos sobre anamnese, né, sobre a semiologia e o exame neurológico em si. E agora eu queria dar um plus. O exame neurológico vocês já têm, pelo menos o embasamento teórico. Agora vocês vão fazer o exame neurológico pensando nas principais síndromes neurológicas. Primeiro se pensa numa síndrome neurológica para posteriormente, então, pensar no diagnóstico etiológico em si, ok? É extremamente importante ter o entendimento das síndromes neurológicas, portanto. Eu gostaria de relembrar com vocês algo de anatomia, quando nós formos pensar no diagnóstico sindrômico, a anatomia ela é extremamente importante. Então imaginem a seguinte situação, você quer pegar um copo com a sua mão direita. O que vai acontecer? Existe um primeiro neurônio motor, olhem aqui em cima, né? Ele vai emitir uma ordem para o teu músculo e existe um trajeto dessa ordem. Esse primeiro neurônio motor, ele desce pela coroa radiada, cápsula interna, tronco cerebral e na pirâmide bulbar ele vai trocar de lado, ele cruza para o lado oposto. Ele desce até fazer contato com o corpo de um segundo neurônio motor, certo? Esse corpo do segundo neurônio motor vai mandar fibras motoras e fibras sensitivas também. Quando ele manda a fibra motora, nós estamos aqui diante da raiz motora do nervo, né? Quando essa raiz motora se une à raiz sensitiva, você tem o que nós chamamos de nervo periférico. O nervo periférico ele continua o seu trajeto, fazendo então contato com o músculo, ali numa região chamada de placa motora, ali está a fenda sináptica, e o músculo efetivamente faz o movimento, no caso, a musculatura do teu braço e da tua mão, né, vai fazer a apreensão do copo. Então, esse é o caminho do neurônio motor, né? Esse é o caminho da ordem motora, melhor dizendo. E no primeiro momento eu gostaria de falar para vocês, né, de colocar as principais características de uma lesão aqui em cima, no primeiro neurônio motor, né? O que você espera de lesão no primeiro neurônio motor? Desde a sua origem até o seu contato com o segundo neurônio motor. Quais são as características? Então, diante de uma síndrome do primeiro neurônio motor, a doença, por exemplo, neurológica que mais mata no Brasil e alterna ano após ano com infarto agudo de miocárdio, sendo a principal causa de morte no país, é o AVC. O acidente vascular cerebral causa exatamente isso, uma lesão do primeiro neurônio motor, e nós temos a síndrome do primeiro neurônio motor. Então, pensou em síndrome do primeiro neurônio motor? Para vocês gravarem, pense no AVC clássico, né? Aquela postura de Wernicke-Mann, com o braço fletido e o membro inferior estendido, tá? O que se espera de sinais clínicos na síndrome do primeiro neurônio motor? Primeiro ponto, obviamente, uma paresia. Sempre que o caminho motor que eu mencionei a vocês for afetado, você vai esperar uma paresia. O que é uma paresia? É uma diminuição de força, ou uma paresia ou uma plegia.
Obviamente, junto com a paresia ou plegia, você vai ter uma hipotrofia, não é assim? A lesão do nervo, por não dar a ordem corretamente para o músculo, traz uma atrofia ou uma hipotrofia muscular. Dentro da síndrome do primeiro neurônio motor, nós vamos ter também aqui a hipotrofia e a hiperreflexia, muito provavelmente porque também são lesadas as fibras extrapiramidais, que causam um antagonismo ao neurônio motor. Então, se não tem um antagonismo no neurônio motor, o segundo neurônio motor ele fica bastante ativo, vamos dizer assim, de forma didática, né? E encontramos clinicamente uma hiperreflexia. Similarmente, nós vamos encontrar o clonus. O clonus, o que significa? Quando é um reflexo inesgotável, aponta para a lesão de primeiro neurônio motor. Geralmente nós pesquisamos o clonus na flexão plantar do pé, né, onde você faz um movimento para cima do pé de forma rápida e esse pé ele vai ficar fazendo movimentos repetidos que tendem ao infinito, ok? Além disso, nesse contexto, então nós temos um clonus, que na verdade aponta para uma hiperreflexia, e o sinal de Babinski, que também aponta para a hiperreflexia. O que é o sinal de Babinski? Você vai lá com um instrumento pontiagudo e faz um estímulo na região lateral da planta do pé, né? Ali partindo do calcanhar, um movimento em meia-lua até próximo aos dedos. O que se espera é uma extensão do hálux e uma abertura em leque dos outros dedos. Isso aponta para uma hiperreflexia, ok? Uma lesão de primeiro neurônio motor. Eu não coloquei aqui no slide, mas o sinal de Hoffman, onde você pega o terceiro dedo, faz a flexão da falange distal do terceiro dedo e você espera uma contração do primeiro dedo, ok? Então, todos esses sinais que são pesquisados, o clonus, o sinal de Babinski, o sinal de Hoffman, eles apontam, fortalecem a tua hipótese de hiperreflexia, tá? Você pesquisou lá com o martelo, tem hiperreflexia, aumento da área reflexógena, pesquisa se tem Babinski, se tem clonus, se tem sinal de Hoffman, ok? E existe também uma hipertonia associada, uma hipotrofia, mas uma hipertonia. É por isso que os pacientes que tiveram AVC há algum tempo aparecem ali com uma flexão do membro superior, o tônus está aumentado, é aquela rigidez em canivete, lembram-se? Aquela rigidez espástica. Essa rigidez acompanha os pacientes com síndrome do primeiro neurônio motor. Então, esses sinais e sintomas apontam para a lesão do trato piramidal, especificamente do primeiro neurônio motor. Paresia, hipotrofia, hiperreflexia com clonus, sinal de Babinski, Hoffman positivo e hipertonia. Classicamente, isso aparece no AVC e também na encefalopatia crônica não progressiva, antigamente chamada de paralisia cerebral. Hoje não se usa mais esse termo, mas essas alterações também são esperadas em pacientes com lesão cortical, né? Geralmente devido à hipóxia, uma sequela de meningite na infância, você vai ter esses comemorativos, ok? Síndrome do primeiro neurônio motor. Vamos adiante? Essa figura vocês já conhecem, na verdade nós vamos nos localizar agora na síndrome do segundo neurônio motor. Então, só para a gente relembrar, a ordem motora, nós temos aqui a evidência do primeiro neurônio motor, que emite o seu prolongamento ali para tronco cerebral, decursa na pirâmide bulbar, e ele faz conexão na medula
com o corpo celular do segundo neurônio, tá? E as lesões no corpo celular do segundo neurônio motor é que nós vamos tratar agora, as lesões desse segundo neurônio motor. Aqui para a gente ter uma outra visualização, então bem nesse ponto, tá? É aqui que nós estamos, nesse local que nós temos o problema quando falamos em lesão do segundo neurônio motor. Ah, professor Erison, mas e se for aqui embaixo? Não, aqui já é outra coisa, já é raiz nervosa. É exatamente ainda na medula, no corpo celular do segundo neurônio motor, ok? Quais então os sinais e sintomas referentes à síndrome do segundo neurônio motor? Ora, paresia, eu já mencionei a vocês que lesão no trajeto do movimento vai trazer consigo uma perda de força, ou paresia ou plegia. Da mesma forma que na lesão de primeiro neurônio motor, nós vamos ter hipotrofia. E de uma forma contundente aqui, meus amigos, a hipotrofia das lesões de segundo neurônio motor são mais proeminentes que a hipotrofia das lesões de primeiro neurônio motor. Aí começam as grandes diferenças, né? Nós vamos ter hiporreflexia, enquanto na lesão de primeiro neurônio motor nós temos hiperreflexia, juntamente com o sinal de Babinski positivo, juntamente com clonos. Eu estou pensando aqui, o clonos, pessoal, a gente pesquisa fazendo a flexão dorsal do pé, tá? A flexão dorsal do pé, eu tinha mencionado a flexão plantar. Flexão plantar, colocar o pé para baixo. Flexão dorsal, colocar o pé para cima, tá? Flexão dorsal do pé na pesquisa de clonos e não flexão plantar, como eu mencionei no slide anterior, perfeito? Então, nas lesões de primeiro neurônio, você tem hiperreflexia com sinal de Babinski positivo, com clonos positivo, com Hoffman positivo. Aqui o pensamento é outro. A lesão é no segundo neurônio motor, que faz contato direto com o músculo, né? E você vai se deparar com hiporreflexia, perfeito? Qual a doença clássica de segundo neurônio motor para você pensar quando estiver fazendo o exame neurológico? A doença clássica é a poliomielite, lesão clássica de segundo neurônio motor. Uma outra doença que vocês talvez vão ter menos contato se chama atrofia muscular progressiva, lesão de segundo neurônio motor, também com uma fraqueza progressiva associada à hipotrofia, hiporreflexia, hipotonia. Então veja uma outra diferença quando se compara com alterações do primeiro neurônio motor. Aqui nós não vamos ter hipertonia, nós vamos ter hipotonia. O tônus na lesão direta do segundo neurônio motor, ele é diminuído. E as fasciculações, que são pequenas contrações musculares inefetivas. Obviamente, a ordem do segundo neurônio motor para o músculo ela não é efetiva. Portanto, o seu funcionamento também não é. Então, as fasciculações são um sinal, né, de lesão do segundo neurônio motor. Primeiro neurônio motor causa fasciculação? Não causa. As miopatias causam fasciculações? Pessoal, pensou em fasciculação, isso aponta para a lesão desse segundo neurônio motor, ok? Paresia, hipotrofia, isso você também encontra nas lesões de primeiro neurônio, mas agora hiporreflexia, hipotonia e fasciculações. E aí você consegue diferenciar lesão de primeiro neurônio com lesão de segundo neurônio. Vocês conseguem perceber como é legal isso, pessoal? Conseguem entender que neurologia realmente é algo diferenciado, queira ou não? Mesmo sem ter um exame de imagem na tua mão, pela clínica, você consegue topografar. Ah, professor Ellison, mas o exame de imagem não veio nada. Está errado. O exame de imagem está errado, não você. Confia no teu exame neurológico. É forte o que eu falei, né?
Somos neurologistas, amigos. Mas o que eu estou tentando dizer é que se você fizer um exame neurológico bem feito, mesmo se a imagem ou exames complementares não mostrarem ainda a lesão, você já sabe que existe uma disfunção ali, ok? E por isso é importante. Então, diante de um quadro de paresia e hipotrofia, você precisa verificar se essa é uma lesão, por exemplo, compatível com lesão de primeiro neurônio motor ou de segundo neurônio motor. Agora você sabe como, ok? Muito bem, vamos em frente. Voltando aqui para o nosso slide, para ter essa noção anatômica, você tem uma ordem do primeiro neurônio motor, coroa radiada, cápsula interna, tronco cerebral, decursa na pirâmide bulbar, segue até o corpo do segundo neurônio motor, emite uma raiz nervosa e quando essa raiz motora se junta à raiz sensitiva, nós temos o nervo periférico. Pois bem, é exatamente aqui, no nervo periférico, que nós vamos endereçar a próxima classe de lesões, tá? As neuropatias periféricas. Perfeito? Novamente aqui, o corpo do segundo neurônio motor, né? Lesão aqui, causa uma neuronopatia. Ele emite um ramo motor, esse ramo motor se junta com o ramo sensitivo e agora eles formam o nervo periférico. As lesões no nervo periférico são chamadas de neuropatias. As lesões no corpo do neurônio são chamadas de neuronopatias. As lesões nas raízes nervosas, sejam elas as raízes motoras ou sensitivas, nós chamamos de radiculopatias. E as lesões que podem acometer tanto raiz nervosa como o nervo periférico, nós chamamos de radiculoneuropatias. Perfeito? Ok? Vamos adiante. Neuropatia periférica. Quando nós tratamos de uma lesão do nervo periférico, ela muito se assemelha à lesão do corpo do segundo neurônio. Então você pode ter também uma paresia, né, como uma doença em qualquer parte desse caminho motor que nós conversamos. Da mesma forma que em lesão do segundo neurônio, nós podemos ter também uma hipotrofia. Lembrem-se que o nervo periférico ele é o alongamento, ele é a continuação do segundo neurônio motor. Por isso, as mesmas alterações você vai encontrar. Hiporreflexia, também se assemelhando à lesão de segundo neurônio motor. Você pode ter fasciculação, sim, da mesma forma se assemelhando à lesão de segundo neurônio motor. O que diferencia aqui, pessoal, é que como existe uma alteração, uma lesão na junção da raiz sensitiva com a raiz nervosa, formando o nervo periférico, nós temos também alterações sensitivas. E esse aqui é o ponto chave para você fazer diferenciação, tá? Qual é a doença clássica que nós temos para pensar em neuropatia periférica? É a neuropatia diabética. Classicamente, uma alteração sensitiva em mãos e em luvas e em meias, tá? Por quê? Você tem uma parestesia, geralmente um formigamento, ou mesmo uma hipoestesia nas mãos e nos pés, né? No terço distal dos membros superiores e no terço distal dos membros inferiores. Lembrando que na alteração do diabetes mellitus existe uma predominância dos sintomas sensitivos. Nós temos uma outra doença clássica que pega o nervo periférico, mas que predominantemente a parte motora é que está acometida. Vocês se lembram qual é? Alguns segundos para vocês pensarem.
fraqueza ascendente progressiva. Se lembraram da doença? Que uma das principais doenças neuromusculares que você vai encontrar no pronto-socorro. Exatamente. Então, a síndrome de Guillain-Barré. Enquanto no diabetes mellitus nós temos uma polineuropatia com acometimento sensitivo, com sintomas sensitivos principalmente, né? Uma parestesia, uma hipoestesia, na síndrome de Guillain-Barré, você pode ter uma poliradiculoneuropatia de caráter desmielinizante na maioria das vezes e autoimune. Os sintomas são principalmente motores, né? Uma fraqueza ascendente progressiva e arreflexa. Esse é o quadro clássico da síndrome de Guillain-Barré. No Guillain-Barré em si, quando se tem muita alteração sensitiva, puxa, interrogue. É uma síndrome clássica de polineuropatia, porém com acometimento motor. Isso difere a polineuropatia do diabetes da polineuropatia do Guillain-Barré, ok? Então, nós já vimos síndrome do primeiro neurônio motor, síndrome do segundo neurônio motor e as neuropatias periféricas. Aqui a gente precisa relembrar, pessoal, a aula de sensibilidade. Vocês estão bem lembrados disso? Vocês se recordam? Então, pensando aqui na via sensitiva agora nós vamos fazer o caminho inverso, né? A sensibilidade periférica ganhando a medula e subindo até o córtex. Vamos pensar aqui no status epicrítico, na vibração, né? Sensibilidade vibratória e na propriocepção. O estímulo ele é recebido e ele caminha pelo mesmo lado em que foi recebido na medula, tá? Até chegar no bulbo, numa região chamada de leminisco medial, cruzar de lado e chegar ao córtex. Esse é o caminho sensitivo do status epicrítico, da propriocepção e da sensibilidade vibratória. Fascículo posterior da medula, fascículos grácil e cuneiforme. Quando nós olhamos essa outra figura, estamos verificando o tato protopático, que é aquele tato mais grosseiro, a sensibilidade para dor e temperatura. Logo que recebe-se o estímulo, já existe uma mudança de lado, né? Ele cruza de lado logo que recebe o estímulo. E aí sim, já contralateralmente ele sobe pela medula, né? Geralmente trato espinotalâmico lateral e espinotalâmico anterior, chega ao tálamo e do tálamo para o córtex. Isso é extremamente importante para o entendimento das síndromes medulares. Veja, a sensibilidade profunda, tato epicrítico, propriocepção e vibração, o cruzamento se dá exatamente no leminisco medial. O cruzamento ele é lá em cima, ele é alto. No tato protopático, sensibilidade de dor e temperatura, a mudança de lado ela acontece logo que o estímulo chega. Então, a mudança de lado ocorre lá embaixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, no entendimento das síndromes medulares, nós precisamos desse conceito. Essas são as principais síndromes medulares, né? A síndrome medular central, onde existe acometimento aqui, principalmente no trato espinotalâmico lateral, certo? Trato espinotalâmico lateral. Qual é a sensibilidade que o trato espinotalâmico lateral leva? Sensibilidade dolorosa e sensibilidade térmica. Portanto, na síndrome medular central, você poupa o trato espinotalâmico anterior, ou seja, sensibilidade tátil, poupa a coluna posterior da medula, sensibilidade profunda, né? Tato epicrítico, sensibilidade vibratória, propriocepção, e o acometimento se dá no trato espinotalâmico lateral. A doença clássica que faz isso daqui é a siringomielia, onde você tem um cisto acometendo a região central da medula.
Então aqui, como o acometimento é bilateral, existe uma perda da sensibilidade térmica e dolorosa nos dois lados do corpo, daquele nível para baixo, ok? Síndrome central da medula. Aqui nós temos na segunda figura, né, na segunda ilustração, a síndrome medular anterior. Isso aqui é bastante raro, geralmente por obstrução da artéria espinhal anterior. E nós temos o acometimento tanto do trato espinotalâmico lateral como do trato espinotalâmico anterior, tá? Trato espinotalâmico lateral, trato espinotalâmico anterior, bilateralmente. Existe aqui uma preservação dos fascículos grácil e cuneiforme. Diante disso, existe perda da sensibilidade térmica e dolorosa, trato espinotalâmico lateral, e perda da sensibilidade tátil, aqui o tato protopático, né? Aquele tato mais grosseiro, por conta da lesão no trato espinotalâmico anterior. Perfeito? Então não se esqueçam, ó, na primeira figurinha, na primeira ilustração, síndrome medular central, siringomielia, perda das sensibilidades térmica e dolorosa. Aqui na segunda ilustração, síndrome medular anterior, geralmente por obstrução da artéria espinhal anterior, síndrome rara, com perda bilateral da sensibilidade térmica, da sensibilidade dolorosa e do tato protopático, ok? Aqui, nessa terceira figura, nós temos uma hemissecção medular. Uma hemissecção medular do lado esquerdo, aqui vamos dizer, onde houve o acometimento, né? O que acontece? Você teve uma perda tanto do trato espinotalâmico lateral e anterior, do lado esquerdo, e uma perda da coluna, dos neurônios da coluna posterior do lado esquerdo. O que se espera então? Lembra do cruzamento? Sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, cruza logo que tem o contato com a coluna, com a medula. E aqui no fascículo posterior, o cruzamento se dá apenas em nível de bulbo. Então, o que você espera? Uma lesão do lado esquerdo, né? Uma hemissecção medular. Não uma secção completa da medula, mas uma hemissecção medular, geralmente por trauma, né? A síndrome de Brown-Séquard. O que você espera? Uma perda da sensibilidade térmica, dolorosa e do tato protopático contralateral à lesão, daquele nível para baixo, e uma perda da sensibilidade vibratória, da propriocepção e do tato epicrítico ipsilateral àquela lesão, tá? Então, basicamente, esse paciente ele vai perder a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa do lado direito, e ele vai perder a sensibilidade vibratória, a propriocepção e o tato epicrítico do lado esquerdo, ok? Então essas são as principais síndromes medulares que nós vamos nos deparar. Só para relembrar, então aqui, revisando essas principais síndromes medulares, nós temos a secção medular, seria a secção completa da medula, onde você perde todas as modalidades de sensibilidade daquele ponto para baixo. A síndrome de Brown-Séquard seria a hemissecção medular, nós já vimos no slide anterior. A síndrome cordonal posterior, aqui, pessoal, seria o acometimento mais específico do cordão posterior da medula, fascículos grácil e cuneiforme, onde o sintoma seria principalmente a perda da sensibilidade vibratória e a perda da propriocepção bilateralmente. Qual é a doença clássica aqui? Seria a sífilis terciária, né? A tabes dorsalis. Hoje em dia pouco se vê, ainda bem que pouco se vê, mas seria a doença referência para causar lesão cordonal posterior mais pura, tá? A síndrome da artéria espinhal anterior, vocês já viram no último slide,
acometimento do trato espinotalâmico lateral e também do trato espinotalâmico anterior, a degeneração combinada da medula. Então aqui principalmente degeneração combinada da medula por deficiência de vitamina B12. Ocorre um acometimento, uma disfunção do cordão posterior, fascículos grácil, fascículo cuneiforme, bem como do trato espinotalâmico lateral, sensibilidade dolorosa e sensibilidade térmica. Além das alterações sensitivas, existe na degeneração combinada também acometimento do feixe piramidal, obviamente causando sintomas motores, perfeito? Então, na degeneração combinada da medula, deficiência de vitamina B12 seria a doença clássica, nós vamos ter alteração sensitiva profunda, né? Vibratória e propriocepção, alteração da sensibilidade térmica e dolorosa, junto com acometimento motor. E a seringomielia, vocês já viram no slide anterior, seria a síndrome medular central, ok? Vamos falar um pouco também da síndrome da hipertensão intracraniana. Sempre que se pensa em algum aumento do volume intracraniano, você pode estar diante de uma síndrome realmente de hipertensão intracraniana. Principalmente aí os amigos que estarão trabalhando em pronto-socorro, né? Geralmente é esse o primeiro emprego após a universidade. Pronto-socorro, unidade de pronto atendimento. E ficar atento para a síndrome de hipertensão intracraniana nos traumas, né? Você pode ter um hematoma intraparenquimatoso fazendo hipertensão intracraniana, um hematoma subdural, um hematoma extradural. Nesses dois últimos, lembrem-se do intervalo lúcido, o paciente pode estar bem e em pouco tempo existe um rebaixamento importante do nível de consciência, né? Mas não só isso, lembrar também das neoplasias, das infecções que podem cursar com síndrome de hipertensão intracraniana e a síndrome, a hipertensão intracraniana idiopática, ou pseudotumor cérebre, né? Onde você pode ter os seguintes comemorativos: cefaleia, obviamente essa cefaleia é uma cefaleia refratária aos analgésicos e em boa parte das vezes ela é de piora gradual, tá? Vômitos muitas vezes incoercíveis, em jato. Como é que é o vômito em jato? Não é o vômito do exorcista, não, né? Um jato na parede, não é isso. O vômito em jato é aquele não precedido por náuseas ou vômitos, tá? O paciente ele está conversando e de repente ele tem o vômito. A tríade clássica de hipertensão arterial, bradicardia e irregularidade do ritmo respiratório, tá? A tríade de Cushing, né? Hipertensão, bradicardia e irregularidade respiratória. Então o paciente está a ponto de fazer uma herniação cerebral. As medidas invasivas para descompressão, né? Para alívio da pressão intracraniana devem ser tomadas. Edema bilateral de papila, com, obviamente, um comprometimento visual. Pode haver uma paralisia do sexto par craniano, certo? Então, aqui você pode estar diante de um estrabismo divergente ou convergente. O sexto par craniano não joga o olho para o lado, então, na sua falha, né, na sua disfunção, o terceiro par craniano puxa o olho para dentro. Então, existe um estrabismo convergente na alteração de par craniano, ok? Rebaixamento do nível de consciência e, em alguns casos, convulsões. É importante se atentar para a síndrome de hipertensão intracraniana, para, a depender da história, né, da semiologia, pensar em alguma etiologia. São várias etiologias que podem estar causando esse tipo de síndrome. Mas, independente dela, você precisa ser rápido para tratar. Tá bom, pessoal? A síndrome cerebelar, você já está capaz de pensar nela, né?
Por quê? Porque já estudamos o exame do cerebelo, a coordenação. Para pensar em síndrome cerebelar, a referência, o paciente modelo, seria o ébrio, né? O alcoólatra. Ele vai desenvolver boa parte desses sintomas. Mas pensar nos tumores cerebelares, né? De fossa posterior, nas doenças genéticas, as ataxias espinocerebelares, que podem também cursar com esse tipo de síndrome, tá? Então, a ataxia, uma alteração na marcha, uma base alargada, né? Existe uma perda de equilíbrio nesse tipo de acometimento. O tremor pode ser de intenção e, por conta disso, existe uma dismetria, uma disdiadoxinesia, né? No teste Index nariz você vai perceber uma alteração no alvo, né? Uma dismetria e uma disdiadoxinesia, movimentos repetidos e alternados prejudicados. Em alguns momentos ele ainda vai conseguir acertar o alvo, mas ao invés de fazer um movimento rápido, um movimento fluido, ele decompõe o movimento, né? À medida que ele vai se aproximando do alvo, tá? Decomposição do movimento aponta para a síndrome cerebelar. Vertigem, náuseas, vômitos. E aqui ficar muito atento, pessoal, porque é comum que diante desses sintomas, vertigem, mais náusea, mais vômito, na correria do pronto-socorro, muitos falam: o paciente está com labirintite. Olha a força, não tem déficit de força, tem algum vômito, passa um antiemético, melhora e manda para casa. Então é preciso cuidar, né? Isso daí. Às vezes, você pode estar mandando embora não uma labirintopatia, né? Não uma vertigem posicional paroxística benigna, mas sim uma lesão mais grave, uma lesão cerebelar. Se um paciente com vertigem, com vômito, chegar até você, é obrigatório que você teste dismetria, disdiadoxinesia. É obrigatório que você se atente para a decomposição de movimento. É obrigatório que você analise o nistagmo, tá? O nistagmo horizontal, ele é mais característico, embora ele não seja patognomônico, mas ele é mais característico das lesões periféricas, por exemplo, da VPPB. O nistagmo vertical, ele é central, ok? Então, basicamente seria isso. Para você diferenciar entre uma tontura, uma vertigem associada à náusea, e verificar se é algo periférico ou central, veja se há dismetria, veja se há decomposição de movimento, veja se há nistagmo. Algo que pode ajudar é a hipotonia. Nós sabemos que o cerebelo ele contribui para a manutenção do tônus e ao você palpar a musculatura do paciente de forma passiva, né? Você também fazer a movimentação desse paciente, do membro desse paciente, você vai perceber que existe uma perda, uma quase ausência de resistência, denotando e apontando para a hipotonia. Fala escandida, isso aqui é cerebelo. Vertigem posicional paroxística não vai causar fala escandida, isso é lesão cerebelar. Então você tem armas, você tem bagagem para fazer o diagnóstico entre labirintopatia, vamos dizer assim, né? Um termo que não é tão usado pelo especialista, mas para simplificar, você vai conseguir diferenciar labirintopatia de lesão central, tá ok? Pensando na síndrome extrapiramidal, qual é o doente clássico aqui? O doente parkinsoniano. E aí nós temos a tétrade clássica da doença de Parkinson. Bradicinesia, que são os movimentos lentos, rigidez, uma rigidez que acompanha todo o movimento, chamada rigidez em roda denteada, tremor de repouso. Veja que é um tremor com a pessoa parada, né? Esse é o tremor
que realmente aponta para a doença de Parkinson. E instabilidade postural seria aquela postura do esquiador, um corpo voltado para a frente, pois existe uma mudança no centro de gravidade. Então, essa daqui é a tétrade clássica da doença de Parkinson. Bradicinesia, rigidez, tremor de repouso, instabilidade postural. Como é que você faz o diagnóstico da doença de Parkinson? Vamos pensar clinicamente um pouco. É obrigatório que se tenha bradicinesia. Obrigatório que se tenha bradicinesia. Então, a bradicinesia, ela é o principal sintoma, o principal sinal que você vai avaliar. Existem pacientes com Parkinson sem tremor, mas não existem pacientes com Parkinson sem bradicinesia. Para fechar o diagnóstico, você precisa da bradicinesia mais rigidez ou bradicinesia mais tremor de repouso ou bradicinesia mais instabilidade postural. Ok? Ah, mas ele tem bradicinesia, rigidez e tremor de repouso. Beleza, melhor ainda, tá? Você tem mais de duas características. Porém, minimamente ele precisa ter bradicinesia mais uma dessas três características apontadas no slide. O freezing e a festinação são alterações na marcha. O freezing é o congelamento, o paciente está caminhando e ele para de caminhar, geralmente diante de um obstáculo. E a festinação, ele não consegue caminhar logo no momento que ele quer. Ele congelou, fez o freezing, ele tenta voltar ao movimento, não consegue, e aí ele faz passos mais rápidos, embora pequenos, passos mais rápidos para sair da posição estática e depois ele normaliza, ok? Então, freezing e festinação, eles não são sinais cardinais da doença de Parkinson, mas são características da alteração da marcha. Para a gente terminar, pessoal, síndrome demencial. Aqui nós abordamos no estudo de estado mental e funções corticais superiores. Você vai lançar a mão de um teste de triagem. Geralmente, principalmente na graduação, se usa o mini exame do estado mental, ok? Então você vai avaliar as funções corticais superiores: memória, atenção, cálculo, raciocínio crítico, construções, pensamento abstrato, etc. Vai avaliar também, através do Mini-Mental aqui, a perda da memória anterógrada, certo? Vai dar umas palavras para o paciente memorizar e depois, no meio do teste, você peça para ele repetir as palavras. Vai avaliar no teste se existe orientação, né? Uma orientação temporoespacial. Então, que dia é hoje? Essas são as perguntas do Mini-Mental. Que dia é hoje? Que dia do mês? Que dia da semana? Que ano nós estamos? Que horas são? Que lugar é esse? O nome desse bairro? O nome do teu bairro? Né? Aqui qual a cidade? Qual o estado? E você vai analisar se existe alguma desorientação temporoespacial. E à medida que o teste se passa, é importante analisar se também existe alguma disfunção na lógica, né, no raciocínio crítico, na linguagem. É muito comum na síndrome demencial você ter uma alteração na fluência verbal. Ele começa a ter uma dificuldade para escolher palavras. Alteração no planejamento. Alguns testes mais profundos precisarão ser feitos para a abordagem dessas situações. O teste neuropsicológico clássico, geralmente feito até por neuropsicóloga, é um teste que aborda várias funções corticais superiores de forma pormenorizada. O teste pode durar 3, 4, 5, 6 horas até, perfeito? É importante analisar se existe alguma apraxia, alguma perda na destreza, alguma agnosia, perda no reconhecimento.
e também analisar se existem alterações no equilíbrio e na marcha. Lembrando que todas essas características podem estar presentes nas doenças demenciais moderadas a graves, tá? Perda das funções corticais superiores, obviamente, perda da memória anterógrada, classicamente na doença de Alzheimer, né? As alterações de função executiva são geralmente os primeiros sintomas da demência frontotemporal. Quando associada à doença de Parkinson, pensar a demência por corpúsculo de Levy. E existem outras, né? A degeneração córtico-basal, a paralisia supranuclear progressiva, a atrofia de múltiplos sistemas, várias causas de demência que nós abordaremos no decorrer do curso. Basicamente, a alteração na lógica, linguagem, planejamento, ela vai se exacerbando à medida que a doença avança. Nas fases finais, alteração importante no reconhecimento das coisas e na destreza em fazer as atividades que a pessoa já está acostumada. E por último, até o caminhar se torna um desafio para o paciente com doença demencial avançada, ok? Então estas são as principais síndromes neurológicas. Isso ajuda porque ao fazer o exame neurológico você já vai pensando, isso aqui é primeiro neurônio motor, segundo neurônio, síndrome medular, neuropatia periférica, hipertensão intracraniana, síndrome extrapiramidal, síndrome demencial e assim por diante. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que tenham aproveitado esse pequeno curso de exame neurológico. Isso deve ficar para a vida de vocês, tá? E eu vou fazer contato com a representante da turma para nós marcarmos agora a nossa avaliação. Tem avaliação também aqui na neurologia, né? E vocês estão se formando médicos e precisam estar muito bem no exame neurológico. Perfeito? Um grande abraço, até a próxima. Obrigado a todos vocês.